botões, não esquece de levar ele a outro ponto. E aqui a gente vai voltar para o nosso fluxo e a gente vai fazer essas conexões aqui nesses botões. Tá? Aqui, então, no botão de cardápio, eu quero enviar para ele o meu cardápio em PDF. Então, eu vou precisar enviar mensagem. Vou fazer aqui a nossa conexão. Então, agora, quando o meu cliente pressionar esse botão, ele vai ser levado a ter esse bloco aqui. E aqui eu vou escolher enviar mídia, porque eu quero escolher o meu PDF com o meu cardápio e eu quero que a automação envie esse cardápio para o meu cliente. Perceba que se eu clicar aqui, ó, não há itens. Por quê? Porque você precisa enviar todas as mídias que você vai utilizar na sua automação, elas precisam estar aqui, ó, na sua biblioteca de mídias. É por isso tipo de mídia pode ser? Você pode enviar PDF, você pode enviar áudios, vídeos, imagens. Links também? Ou links tem que ser mensagem de texto? Link é com mensagem de texto, porque o link você não consegue necessariamente armazenar ele aqui na tua biblioteca de mídias. Aí no caso dos links, o que é que acontece? Quando um link é enviado aqui, sabe aquela imagem que chamam de thumbnail, né, de pré-visualização? Se você envia um link aqui no LinkZap, aquela pré-visualização é gerada, então o link é enviado junto com a imagenzinha. Perfeito? Então vamos seguindo aqui. Clicando aqui em mídias, eu vou adicionar aqui. Tem duas opções aqui, tá, galera? Que você pode utilizar para estar adicionando as mídias. Você pode tanto clicar para selecionar, quanto arrastar e soltar. Tá? Então é bem fácil de vincular aqui. Então eu vou enviar para cá o nosso cardápio. Beleza? A mídia subiu. Tá aqui, cardápio PDF. Posso clicar aqui para visualizar. Aqui foi o cardápio que o nosso design fez para o nosso exemplo. Muito bonito. Parabéns, viu, Lucas? Muito obrigado. E vamos seguindo aqui, então. Aqui em automação, voltando para automação. Agora, quando eu clicar aqui... percebeu que a gente saiu e voltou da automação sem precisar salvar. Não foi? Olha que legal. O LinkZap está o tempo inteiro salvando a sua automação para que você não se preocupe em perder o seu trabalho. Então, à medida em que você for criando o seu fluxo, que você for configurando aqui, o LinkZap está salvando automaticamente. Você não precisa estar clicando aqui no bloco, abrindo a janelinha, clicando em salvar. Cada coisa que você faz fica um processo muito chato fazer isso. A gente pensou nisso e colocou o LinkZap para salvar todas as alterações que você está fazendo no seu fluxo automaticamente. Tá? Então agora que a gente já enviou nossa mídia lá para a biblioteca, se a gente clicar aqui, olha aqui a nossa mídia, e o LinkZap até gera aqui para a gente uma miniatura do que vai ser enviado ali para o nosso contato, e aqui está o PDF, consigo até navegar, olha só que legal. Pronto. Ao clicar em cardápio, o nosso cliente vai receber ali o PDF. E agora a gente pode fazer aqui a integração, né, da nossa taxa de entrega. Eu vou duplicar. Você pode duplicar, tá? Então, vamos supor, se você não quiser vir aqui em cima, clicar aqui, você pode economizar cliques apenas vindo aqui e clicando em duplicar. Ele vai duplicar o bloco. Aqui eu vou ligar o ponto de taxa de entrega. Aqui eu quero mandar uma mensagem de texto falando a nossa taxa de entrega é um valor fixo de R$5. Aqui eu poderia, por exemplo, oferecer para o meu cliente as opções perguntando, por exemplo, em qual bairro que você está localizado, e eu disponibilizar para ele ali uma mensagem de texto com um valor diferente para cada bairro, para cada opção que ele responder. Da mesma maneira como a gente colocou essa mensagem de boas-vindas com 3 opções, eu posso oferecer para ele aqui uma outra mensagem com botões, perguntando de qual região que ele é, ou uma mensagem com lista, onde eu posso colocar ainda mais de 3 opções, com bairros, por exemplo. Mas aqui para o nosso exemplo mais simples,
a gente vai estar utilizando um valor fixo na entrega só para ele conseguir visualizar ali. E aqui a gente vai partir para o próximo bloco, que é o bloco de mais informações. Aqui a gente vai adicionar mais um bloco de mensagem. Vamos ligar aqui. E eu vou oferecer aqui mais algumas opções para o nosso cliente. Que tal uma mensagem com botões dizendo assim, mais informações. Por exemplo, endereço, horários. Endereço e horários, acho que tá bom para o nosso exemplo aqui. Tá? E como eu falei antes, toda vez que a gente cria um botão, a gente não pode deixar ele vazio. Tá? A gente tem sempre que estar levando o nosso cliente aqui para o próximo passo. Inclusive, vale ressaltar aqui que se você estiver na API oficial e você deixar o botão órfão, ou seja, um botão que não leva a lugar algum, essa mensagem aqui ela nem sequer será entregue ao seu cliente. Por isso, muita atenção, tá? Nunca esqueça de deixar de ligar os pontos desses botões ao próximo bloco. E aqui o nosso próximo bloco para endereço, eu vou colocar aqui um endereço fictício, que seria a Rua Dom Pedro, número 127, e eu posso botar aqui ainda bairro Gravatar. Beleza? Aqui eu vou ligar os nossos horários aqui agora. Mais para frente a gente vai fazer uma integração bacana com horários aqui, que você não perde por esperar. Mas assim, por enquanto, vamos só nos ater aqui a só os bloquinhos de mensagem, tá? Então aqui horários, eu vou levar ele aqui pro nosso bloco de horários, dizendo que nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 16 horas. E eu posso colocar aqui também, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar aqui agora a opção de delay personalizado. Tá? Esse delay aqui é o seguinte, após essa mensagem de texto ter sido enviada, ele vai aguardar 3 segundos e ele vai executar o que vem em seguida, após o delay. Então aqui em seguida eu quero, por exemplo, enviar mais uma mensagem de texto falando que nos fins de semana funcionamos das 19 às 23 horas. Ou seja, quando o cliente pressionar o botão horários, esse bloco de mensagens aqui vai ser acionado. A nossa primeira mensagem, que é nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 10 às 18, vai ser enviado, vai esperar 3 segundos e na sequência vai vir a mensagem dos finais de semana. E aí, vamos testar? Vamos ver como ficou? Aqui é o seguinte, eu vou começar, a partir de agora, nesses exemplos, eu vou deixar o meu fluxo ativado, porque como eu estou utilizando uma conta de demonstração, eu não tenho clientes, eu não tenho pessoas entrando em contato com esse número, então não tem problema eu deixar isso aqui ativado e fazer os meus testes diretamente aqui, certo? Mas eu recomendo que você só ative essa opção se você tiver certeza de que ela já está pronta, a sua automação está pronta para colocar no ar, para colocar em produção, tá? Eu estou ativando aqui só a título mesmo de não precisar ficar vindo aqui, testar fluxo, digitar o número, beleza? Mas se você só tiver este número, que é o seu, no caso, o número que você utilizar aqui, for um número em que você vai, de fato, atender as pessoas, eu só recomendo ativar quando você tiver certeza, beleza? Então, agora que está ativo, eu já posso iniciar uma conversa aqui, que com certeza a plataforma, o fluxo tem que ser ativado porque eu defini como gatilho qualquer mensagem recebida. Então, eu vou fingir aqui que sou um cliente, né? Vou escrever uma mensagem aqui, estou com fome. E olha só a plataforma que o WhatsApp ele já me respondeu aqui com as opções que a gente configurou lá. E
sempre teste todos os botões, veja se está tudo funcionando direitinho, tá? Vamos ver aqui então o cardápio, vamos ver se está enviando aqui o nosso PDF. Olha só que a gente recebeu o PDF. Como a gente está aqui no WhatsApp Web, às vezes a miniatura do PDF ele não aparece, tá? Mas você pode vir aqui e baixar normalmente. E tá aqui nosso PDF. Aqui eu posso conferir o cardápio. Beleza, deu certo, funcionou. Eu recomendo, se você quer que apareça a exibição bonitinha aqui com a miniatura, eu recomendo você enviar em imagem, tá? Eu estou utilizando em PDF porque tem várias páginas e de repente até o cliente deixa salvo ali no celular e já sabe, já consegue consultar. E aqui, né, a gente tem agora a taxa de entrega, vamos testar. Ó, apareceu lá digitando. Nossa taxa de entrega é um valor fixo de R$5, perfeito, funcionou. E mais informações, tá? A gente tem aqui mais informações, escolhi aqui uma opção, vou verificar se o endereço está funcionando. Perfeito, horários. Perfeito, tudo funcionando como esperado. Claro, né, ele deu um delay que a gente tinha configurado lá e enviou aqui os finais de semana também. Então, tudo nos conformes, tudo conforme a gente tinha configurado aqui na nossa automação. Aí, rapidinho aí. Opa. E aí, galera, ó, importante antes de tu continuar, a gente tem a opção de comentário aqui, né? Ah, tá. É verdade. Ó, galera, a opção de comentário ele deixa ali, ó, como que ele tá mostrando. Na verdade, são anotações, né? Umas anotações aqui pra gente colocar em qualquer lugar do fluxo. Porque quanto mais ele for avançando, maior vai ficando o fluxo. Então é ideal que você vá anotando o que você tá fazendo, né? Pra quando você vier consultar, você lembrar, ó, botei pra ir pra tal lugar por causa disso. Uhum. E também, para você que estiver assistindo essa aula e montando um fluxo ao mesmo tempo, fazendo na prática, você pode ir anotando o que ele tá falando, ou por que ele fez tal coisa. Era só esse adendo para a galera se situar dentro do fluxo. Perfeito, perfeito. Então vamos seguir a dica de Alexandre aqui. Aqui eu vou deixar uma anotaçãozinha dizendo que aqui é a nossa primeira mensagem a ser enviada. Tá? Aqui, agora voltando, né, pessoal? A gente testou o fluxo, está funcionando tudo certinho, tudo conforme foi esperado. Mas aqui eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Como é que a gente vai voltar para o nosso menu anterior? O que acontece? Quando você tem uma mensagem que ela termina e não leva a lugar algum, a automação ela vai parar ali. Tanto que se eu falar com ela novamente aqui, ó, ela parou justamente, ela repetiu, no caso, né, o nosso último contato, que foi aqui quando a gente pressionou o botão de horários. Então, como ele não sabe para onde seguir depois disso aqui, sempre que a pessoa falar com a automação, ela vai enviar novamente esse mesmo bloco aqui, certo? Então, como é que a gente resolve isso? Aqui dentro do LinkZap, dentro do nosso construtor de fluxos, a gente tem, dentro dos novos passos, a gente tem aqui a opção de ação. Tá? O que é uma ação? Uma ação ela pode ser qualquer coisa que está contida aqui nessa opção. Eu posso adicionar uma tag, remover, posso definir uma variável, a gente vai falar um pouco mais para frente, né, sobre as variáveis, porque aqui normalmente que a gente começar a acelerar um pouco mais nas aulas, a gente vai começar a abordar essas coisas que são um pouco mais, digamos assim, um pouco mais avançadas, mas você vai ver que é bem fácil, tá? Não se preocupa. E dentre as opções aqui das ações, a gente pode disparar um webhook. Lembra que eu falei lá no começo que dentro dos fluxos a gente teria a possibilidade também de utilizar mais algumas coisas relacionadas ao webhook? Então isso aqui também mais para frente eu vou falar. E dentre as opções também tem aqui notificar para o WhatsApp. Então essa opção, você disparando esse tipo de ação, você pode definir o telefone de alguma pessoa, algum colaborador, ou no caso aqui, como a gente está construindo uma automação para delivery,
Eu poderia, por exemplo, enviar uma notificação para a cozinha, enviando o pedido do meu cliente, né? Ou então o cliente quer pagar, então eu posso enviar uma notificação para o caixa. Enfim, dá para fazer diversas coisas aqui. Deixa eu só colocar em mudo aqui para não atrapalhar a gente. Então, voltando, e as outras opções são enviar para outro fluxo, reiniciar ou encerrar o fluxo. O que a gente vai querer aqui nessa situação? Essas duas últimas opções que estão aqui, reiniciar e encerrar, são as opções que a gente mais vai utilizar numa situação como essa, em que o cliente ele chegou aqui, vamos dizer, no fundo do nosso fluxo, certo? E a gente precisa fazer com que esse cliente ele tenha a possibilidade de voltar para aqui para o início, né? Então a gente pode utilizar nesse caso aqui o encerrar o fluxo. Por quê? Porque eu vou utilizar o encerrar e não o reiniciar. Porque a principal diferença entre encerrar e reiniciar é que o encerrar ele para aqui e quando o cliente falar com a gente novamente, ele já vai voltar do fluxo do ponto inicial, que é essa aqui a nossa primeira mensagem. Se eu colocar a opção reiniciar, ele vai concluir o envio dessa mensagem e vai literalmente reiniciar o fluxo, ele vai enviar de novo essa mensagem aqui. E não é isso que a gente quer, a gente não quer estar enviando também muitas mensagens para os clientes, tá? Então a gente quer de fato que ele encerre e assim que o cliente decidir alguma coisa, ele vai falar com a gente de novo. Como qualquer mensagem recebida dispara isso aqui, ele vai ter a opção de escolher cardápio, taxa de entrega e etc. Então, eu vou deixar essa opção aqui e vou utilizar a mesma ação de encerramento também aqui pro caso do nosso endereço e para o caso da nossa taxa de entrega e também para o caso da nossa do nosso cardápio, tá? Agora perceba, tem necessidade realmente da gente colocar 4 ações que serão ações iguais? Não, a gente pode simplificar isso aqui. Bom, eu posso puxar esse bloco aqui de ações um pouco mais distante para ficar mais organizado e aqui eu posso remover todos esses que seriam ações repetitivas. Eu posso simplesmente apontar, olha, todos os outros blocos para essa mesma ação, já que o meu intuito é o mesmo em todas essas situações aqui, o meu intuito é encerrar o fluxo, eu posso jogar todos para o mesmo bloco de ação, o resultado vai ser o mesmo. Olha como ficou mais organizado, mais limpo o nosso fluxo. Lembra da importância da gente estar fazendo esses comentários? É importante a gente manter nosso fluxo organizado também, porque esse aqui é um fluxo muito simples, mas à medida em que você for, desenvolvendo mais a sua criatividade, você vai querer colocar mais opções, você vai querer colocar coisas mais bem incrementadas aqui e seu fluxo ele vai crescer. Tá? Então, tenha em mente que é importante manter as coisas bem organizadas aqui. Beleza? E agora, se eu voltar aqui e eu falar novamente com o nosso atendimento, você vai ver que ele ainda está preso ali, naquele último bloco. Bom, quando você estiver testando, o que é que você pode fazer? Se você clicar aqui para reenviar o fluxo, testar o fluxo novamente, vai ter o mesmo resultado, que ele vai voltar para o início. Você vai sair daquele loop que você ficou preso no seu teste e você consegue voltar do início. Mas aqui eu vou dar uma dica bem legal para você que está criando o seu fluxo, para você não precisar ficar voltando aqui sempre e tudo mais. É só você vir aqui, ó, e digitar essas palavrinhas. Restart Flux. Assim, do jeito que está aqui. Isso vai reiniciar a memória lá do seu fluxo em relação ao seu contato. E aí você vai estar de volta ao fluxo limpo, ao fluxo inicial. Você vai poder reiniciar a conversa com ele e vai sair disso aqui. Porque eu entendo que às vezes a gente pode, durante o desenvolvimento aqui, a gente pode se esquecer de dizer qual que é o próximo passo ali e finalizar o fluxo, e encerrar o fluxo.
Então, a gente criou essa opção de você digitar ali e enviar a mensagem justamente para ter isso, facilitar essa questão de você conseguir reiniciar e testar de novo, tá? Então, usem e abusem dessa função. Agora, só uma coisa importante aqui. Vocês estão vendo que, nesse caso, eu utilizei o próximo passo. Aqui eu utilizei apenas os botões e não utilizei o próximo passo. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse próximo passo. E por que eu não utilizei próximo passo aqui? Esse próximo passo, ele é exatamente numa situação como essa em que você está enviando mensagens que você não necessariamente precise ligar essa mensagem a alguma outra coisa. Então, se aqui fosse uma mensagem de botão, de fato, eu teria que ligar esse botão a algum outro próximo bloco. Mas como aqui só contém texto, e eu quero que alguma coisa após esses textos aconteça, eu vou informar aqui em próximo passo. Nessa situação, eu poderia utilizar o próximo passo? Poderia, mas isso depende muito do contexto da coisa, do que você está utilizando aqui, certo? Então, eu poderia, após essas mensagens, chamar aqui um bloco de ação que pode definir uma tag, definir uma variável, alguma coisa nesse sentido. Porém, não é sempre necessário utilizar essa opção de próximo passo. O que eu quero que você entenda aqui? Que no contexto em que eu estou enviando uma mensagem de mais informações com botões, eu não necessito utilizar esse próximo passo para mais nada, porque os próximos passos serão definidos com a escolha do meu usuário em optar por endereço ou horários. Nessa situação em que eu não estou dando nenhum tipo de opção para o meu usuário, de fato é que eu vou precisar utilizar a opção do próximo passo, tá? Mas ela não é obrigatória. Uma vez que eu já reiniciei o fluxo aqui, então eu vou falar com ele aqui novamente. Eu tive que parar a gravação aqui para resolver umas coisas, mas voltando, tá? A gente voltou para o começo do fluxo, tá? Porque a gente mandou esse comando aqui para reiniciar. Falei com ele aqui, ele voltou para o começo. E agora, esse conceito de encerramento de fluxo aqui já deve estar funcionando. Então, vamos lá em taxa de entrega. R$5. Então, se eu falar com ele, não voltou, então, porque a gente não colocou para reiniciar, tá? Mas como ele está para encerrar, então se eu responder a ele aqui agora, ele tem que voltar para o começo, que é justamente essa primeira mensagem. Então, vamos fazer um teste aqui. Funcionou, então está de acordo. Mas agora vamos pensar. Dá para a gente melhorar isso aqui, não dá?